Hábitos que mudaram minha vida em 15 dias, agora revelado. Estoicismo. O experimento de 15 dias. A maioria das pessoas acredita que mudar de vida leva anos. Anos de esforço, anos de estudo, anos tentando corrigir erros que parecem se repetir como um ciclo silencioso. Mas existe algo que quase ninguém percebe. A vida raramente muda por causa de grandes decisões dramáticas. Ela muda por causa de pequenos hábitos invisíveis que, dia após dia, moldam a maneira como você pensa, reage e interpreta o mundo. Durante muito tempo, eu também acreditei que precisava encontrar uma grande oportunidade para transformar minha realidade. Algo extraordinário. Um momento decisivo. Mas com o tempo, percebi algo que os antigos estoicos já ensinavam há mais de 2000 anos. A qualidade da nossa vida não é definida pelos eventos externos. Ela é definida pela disciplina da mente e pelos hábitos que cultivamos diariamente. Foi então que eu decidi fazer um experimento simples. Durante 15 dias, eu mudaria alguns comportamentos específicos da minha rotina. Nada grandioso. Nada que exigisse talento especial. Apenas hábitos silenciosos que alteram a forma como a mente opera. O curioso é que, no início, essas mudanças pareciam pequenas demais para produzir qualquer impacto real. Pareciam ajustes insignificantes. Porém, conforme os dias passavam, algo começou a acontecer dentro da minha mente. Minha forma de pensar começou a se reorganizar. Minha percepção das dificuldades mudou. Minha disciplina aumentou de forma quase automática. Os estoicos diziam que o homem não é perturbado pelas coisas que acontecem, mas pela maneira como ele interpreta o que acontece. Quando você muda seus hábitos, você muda justamente isso. Você muda a lente através da qual observa a própria vida. Em apenas 15 dias, percebi algo que transformou completamente a forma como eu conduzo meus dias. Não foi apenas minha rotina que mudou. Foi a maneira como eu tomava decisões, como eu lidava com distrações e como eu direcionava minha energia. E é exatamente isso que eu quero revelar para você neste vídeo. Porque existe um hábito invisível que controla grande parte da nossa vida sem que a gente perceba. Um padrão silencioso que determina nossas escolhas, nossas ações e até nossos resultados. No próximo capítulo, você vai entender qual é esse hábito oculto que governa cerca de 80% daquilo que fazemos todos os dias. E quando você perceber isso, sua maneira de enxergar seus próprios comportamentos nunca mais será a mesma. O hábito invisível que controla sua vida. Existe algo curioso sobre a mente humana que raramente é explicado com clareza. A maioria das pessoas acredita que suas decisões são conscientes, racionais e deliberadas. Elas acreditam que escolhem o que fazem a cada momento do dia. Mas se você observar com atenção, perceberá algo desconfortável. Grande parte das suas ações já está decidida antes mesmo de você perceber. Os antigos estoicos entendiam muito bem esse fenômeno. Epicteto ensinava que o ser humano não é escravo das circunstâncias externas, mas pode facilmente se tornar escravo dos próprios padrões mentais. E esses padrões são formados exatamente pelos hábitos invisíveis que repetimos todos os dias. Pense por um momento na forma como você começa o seu dia, a maneira como você reage às primeiras dificuldades, a forma como lida com distrações, a maneira como responde às frustrações. Em muitos casos, você não está realmente escolhendo essas respostas. Você está apenas repetindo um padrão que já foi treinado pela repetição. É por isso que muitas pessoas dizem que querem mudar de vida, mas continuam presas nos mesmos resultados. Elas tentam mudar as metas, tentam mudar o ambiente, tentam mudar as circunstâncias externas, mas continuam mantendo exatamente os mesmos hábitos mentais que produziram os resultados antigos.
Marco Aurélio escreveu algo que revela uma grande verdade sobre isso. Ele dizia que a vida de cada pessoa é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Observe a profundidade dessa ideia. Seus pensamentos criam suas interpretações. Suas interpretações criam suas decisões. Suas decisões se transformam em hábitos, e seus hábitos acabam moldando o destino da sua vida. Esse é o hábito invisível que controla grande parte da existência humana. O hábito de agir no piloto automático. A maioria das pessoas vive reagindo ao dia em vez de conduzir o próprio dia com consciência. Elas acordam e imediatamente são puxadas por notificações, preocupações, comparações e estímulos externos. Quando percebem, já passaram horas apenas reagindo ao mundo. Quando eu comecei o experimento de 15 dias, a primeira coisa que percebi foi exatamente isso. Eu não precisava apenas mudar ações externas. Eu precisava interromper o piloto automático da mente. Porque quando você começa a observar seus próprios padrões mentais, algo poderoso acontece. Você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse pequeno espaço nasce algo que os estoicos consideravam uma das maiores virtudes humanas: o autocontrole. E foi exatamente essa consciência que abriu caminho para o primeiro hábito prático que começou a reorganizar completamente meus dias. No próximo capítulo, você vai entender por que a primeira hora da manhã pode influenciar profundamente tudo o que acontece no restante do seu dia. Não da maneira superficial que normalmente é ensinada, mas de uma forma muito mais profunda e estratégica, reorganizando a primeira hora do dia. Existe um momento do dia em que a mente ainda não foi invadida pelo mundo. Um momento silencioso em que seus pensamentos ainda não foram puxados por notificações, pressões, notícias ou preocupações externas. Esse momento é a primeira hora da manhã. E a forma como você atravessa essa primeira hora determina, em grande parte, a qualidade do resto do seu dia. A maioria das pessoas acorda e imediatamente entrega a própria mente ao caos. O telefone se torna a primeira voz do dia. Mensagens, redes sociais, notícias, problemas de outras pessoas. Em poucos minutos, a mente já está cheia de estímulos que não foram escolhidos conscientemente. E quando isso acontece, algo sutil acontece também. Você começa o dia reagindo ao mundo em vez de conduzir sua própria mente. Os estoicos tinham uma disciplina muito clara para evitar esse erro. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores pensadores da filosofia estoica, tinha o hábito de preparar sua mente logo ao despertar. Ele lembrava a si mesmo de que enfrentaria pessoas difíceis, desafios inesperados e situações fora do seu controle. Mas também lembrava algo ainda mais importante. Nenhuma dessas coisas teria poder sobre sua mente se ele mantivesse clareza interior. Quando comecei o experimento dos 15 dias, percebi que minha primeira hora da manhã estava completamente desorganizada. Eu acordava e, sem perceber, já mergulhava em estímulos externos. Isso criava uma mente dispersa, reativa e constantemente distraída. Então decidi mudar algo simples, mas profundamente poderoso. Durante a primeira hora do dia, minha mente não seria entregue ao mundo. Ela seria direcionada conscientemente. Nos primeiros minutos, eu permanecia em silêncio, sem telas, sem informações externas, apenas observando meus próprios pensamentos e organizando mentalmente o que realmente importava naquele dia. Esse pequeno espaço de silêncio criou algo raro na vida moderna: clareza. Depois disso, eu refletia sobre 3 perguntas simples que os estoicos considerariam fundamentais. O que realmente depende de mim hoje? Que tipo de pessoa eu quero ser diante das dificuldades que surgirem? E quais ações realmente merecem minha energia? Pode parecer algo pequeno,
Mas quando você começa o dia com essa consciência, algo muda profundamente. Você não entra no dia como alguém que será arrastado pelos acontecimentos. Você entra no dia como alguém que decidiu conduzir a própria mente. E é curioso como pequenas mudanças internas começam a gerar efeitos externos. A disciplina aumenta. A atenção se torna mais estável. As distrações perdem força. Mas foi quando percebi um outro problema silencioso que entendi porque tantas pessoas vivem mentalmente cansadas, mesmo quando não estão fazendo coisas difíceis. No próximo capítulo, você vai entender um dos maiores inimigos da clareza mental na vida moderna. Algo que drena a energia, enfraquece o foco e mantém a mente constantemente agitada sem que a pessoa perceba. Cortando o ruído mental. Existe um problema silencioso que consome a energia mental da maioria das pessoas todos os dias. Ele não faz barulho, não chama a atenção e muitas vezes parece inofensivo. No entanto, esse problema drena foco, enfraquece a disciplina e cria uma mente constantemente agitada. Esse problema é o excesso de estímulos. Vivemos em uma era em que a mente raramente descansa. Informações chegam o tempo inteiro, notícias, vídeos, opiniões, comparações, notificações. Cada pequeno estímulo parece inofensivo isoladamente. Mas quando somados ao longo do dia, criam algo que os estoicos reconheceriam imediatamente como uma mente sem governo. Sêneca escreveu que uma mente que se dispersa em muitas coisas perde a capacidade de aprofundar-se em qualquer uma delas. Observe a precisão dessa ideia. Quando sua atenção está fragmentada, sua energia também se fragmenta. E quando sua energia se dispersa, até tarefas simples começam a parecer difíceis. Foi exatamente isso que percebi durante o experimento dos 15 dias. Não era apenas uma questão de disciplina ou força de vontade. Minha mente estava sendo constantemente invadida por estímulos que eu não havia escolhido conscientemente. Então comecei a aplicar um hábito que parece simples, mas que mudou profundamente minha clareza mental. Eu comecei a proteger minha atenção. Isso significou reduzir drasticamente a quantidade de informações que eu consumia ao longo do dia. Não por ignorância ou fuga da realidade, mas por estratégia. Cada informação que entra na sua mente ocupa espaço. Cada comparação desnecessária cria tensão mental. Cada estímulo irrelevante consome energia que poderia estar sendo usada para algo que realmente importa. Os estoicos acreditavam que a mente deveria ser governada com a mesma disciplina que um general governa um exército. Nenhuma distração inútil deveria ser permitida dentro desse território interior. Quando comecei a cortar esse ruído mental, algo surpreendente aconteceu. Meu foco começou a se aprofundar naturalmente. Minha mente ficou mais silenciosa e decisões que antes pareciam confusas começaram a se tornar mais claras. Percebi que muitas pessoas não estão cansadas porque trabalham demais. Elas estão cansadas porque suas mentes nunca param de receber estímulos. Mas foi ao enfrentar um outro tipo de desafio que percebi um princípio ainda mais poderoso sobre disciplina e crescimento pessoal. No próximo capítulo, você vai entender por que pequenas decisões difíceis, tomadas diariamente, podem transformar completamente sua força mental e sua capacidade de agir, mesmo quando a motivação desaparece. O hábito de escolher o que é difícil. Existe uma diferença clara entre aquilo que é confortável e aquilo que fortalece o caráter. A maioria das pessoas passa grande parte da vida tentando evitar o desconforto. Elas procuram o caminho mais fácil, a decisão mais conveniente, a escolha que exige menos esforço. No entanto, os estoicos ensinaram algo que muda completamente essa perspectiva. O que fortalece a mente, raramente, é o que parece confortável no momento. Epicteto dizia que o caráter de uma pessoa é revelado nas pequenas decisões que ninguém observa.
Não nas grandes promessas, não nas palavras bonitas, mas nas escolhas silenciosas que são feitas todos os dias. Levantar quando a mente pede mais alguns minutos. Terminar uma tarefa quando a distração parece mais atraente. Permanecer firme em um propósito mesmo quando ninguém está olhando. Durante o experimento dos 15 dias, percebi que minha mente tentava constantemente negociar comigo. Pequenas justificativas apareciam o tempo inteiro. Apenas mais alguns minutos. Apenas hoje não. Apenas desta vez. Essas frases parecem inocentes, mas são exatamente elas que enfraquecem a autoridade que você tem sobre si mesmo. Então comecei a aplicar um princípio simples que os estoicos considerariam fundamental. Sempre que uma pequena decisão difícil surgia diante de mim, eu escolhia enfrentá-la conscientemente. Não se tratava de buscar sofrimento ou provar força para outras pessoas. Tratava-se de algo mais profundo. Cada pequena decisão difícil era uma oportunidade de treinar minha própria mente. Quando você escolhe fazer o que é difícil de maneira consciente, algo acontece internamente. Você começa a perceber que sua mente não precisa obedecer todos os impulsos. Você descobre que a disciplina não depende de motivação. Ela depende de decisão. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de algo muito poderoso ao acordar. Ele dizia que havia nascido para agir como um ser humano racional e virtuoso. Isso significava cumprir o que precisava ser feito, independentemente de humor ou circunstâncias. Conforme os dias passavam, percebi que essas pequenas escolhas estavam criando algo muito maior do que simples produtividade. Elas estavam criando respeito próprio, a sensação silenciosa de que minha mente estava sob minha própria liderança. Mas durante esse processo, percebi também outro fator que influencia profundamente nossas ações e que muitas pessoas ignoram completamente. No próximo capítulo você vai entender como a maneira como você conversa consigo mesmo pode fortalecer sua mente ou sabotar silenciosamente todas as suas tentativas de mudança. Reprogramando. A conversa interna. Existe uma voz que acompanha você o tempo todo. Ela não faz barulho externo, mas influencia cada decisão que você toma. Essa voz é a forma como você fala consigo mesmo. E a maioria das pessoas nunca percebe o poder silencioso dessa conversa interna. Observe com atenção. Quando algo dá errado, qual é a primeira interpretação que surge na sua mente? Quando um desafio aparece, qual é a narrativa que você constrói dentro de si? Muitas vezes, essa narrativa não é consciente, mas ela define completamente a forma como você reage. Os estoicos compreendiam profundamente esse mecanismo. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que perturbam o ser humano, mas a opinião que ele forma sobre esses acontecimentos. Em outras palavras, a realidade externa pode ser a mesma para duas pessoas diferentes, mas a interpretação interna cria duas experiências completamente distintas. Durante o experimento dos 15 dias, comecei a observar com mais atenção os pensamentos que surgiam na minha mente ao longo do dia, e percebi algo desconfortável. Muitas dessas vozes internas eram críticas, limitadoras ou pessimistas. Elas surgiam automaticamente, como se fossem reflexos condicionados. Quando algo parecia difícil, a mente dizia que talvez não fosse possível. Quando surgia um erro, a mente rapidamente interpretava aquilo como falha pessoal. Esse tipo de narrativa silenciosa cria um ambiente interno de dúvida e enfraquece a disposição para agir. Então comecei a aplicar um hábito que mudou profundamente minha clareza mental. Em vez de aceitar automaticamente cada pensamento que surgia, eu passei a examiná-lo como um filósofo examinaria um argumento. Quando um pensamento negativo surgia, eu perguntava a mim mesmo se aquilo era realmente verdade ou apenas uma interpretação precipitada. Quando a mente tentava criar uma história de incapacidade,
Eu lembrava algo que Marco Aurélio repetia constantemente em suas reflexões. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Com o tempo percebi algo importante. A mente aprende pela repetição. Assim como hábitos moldam ações, as narrativas internas moldam identidade. Se você repete pensamentos de fraqueza, sua mente aprende fraqueza. Se você constrói pensamentos de responsabilidade e disciplina, sua mente começa a agir de acordo com essa nova identidade. Isso não significa ignorar dificuldades ou criar ilusões. Significa escolher interpretações que fortalecem sua capacidade de agir com clareza e coragem. Conforme essa mudança na conversa interna começou a se consolidar, percebi que minha mente estava ficando mais estável, as distrações diminuíam, a disciplina aumentava e as decisões se tornavam mais simples. Mas ainda havia outro hábito silencioso que estava roubando energia de muitas pessoas sem que elas percebessem. No próximo capítulo, você vai entender por que tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo pode ser um dos maiores inimigos da clareza mental, e como aprender a fazer menos pode, paradoxalmente, transformar completamente seus resultados. Fazer menos, mas fazer melhor. Existe uma armadilha silenciosa na vida moderna que muitas pessoas confundem com produtividade. A ideia de que quanto mais coisas você faz ao mesmo tempo, mais eficiente você se torna. Mas se observar com atenção, perceberá que a mente humana não foi feita para operar em dispersão constante. A maioria das pessoas começa o dia com dezenas de pequenas tarefas na cabeça. Mensagens para responder, problemas para resolver, compromissos para lembrar, informações para consumir. No final do dia, a sensação é de cansaço, mas com poucos resultados realmente significativos. Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre isso. Sêneca advertia que quem está em toda parte não está em lugar nenhum. Quando sua atenção está espalhada em muitas direções, nenhuma delas recebe a profundidade necessária para produzir algo verdadeiramente valioso. Durante o experimento dos 15 dias, percebi que grande parte da minha energia estava sendo consumida por atividades que pareciam urgentes, mas não eram essenciais. Pequenas distrações ocupavam o espaço mental que deveria estar reservado para aquilo que realmente importava. Então comecei a aplicar um princípio simples que mudou completamente minha forma de trabalhar e pensar. Em vez de tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu escolhia poucas ações realmente importantes e direcionava minha atenção total para elas. Essa mudança parece pequena, mas produz um efeito poderoso. Quando você elimina o excesso de tarefas e concentra sua energia em poucas decisões relevantes, sua mente começa a trabalhar com muito mais clareza. O foco se aprofunda, a qualidade das ações aumenta e o progresso se torna mais visível. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de algo que continua extremamente atual. Se você busca tranquilidade, faça menos coisas. Não no sentido de negligenciar responsabilidades, mas no sentido de eliminar tudo aquilo que não contribui para aquilo que realmente merece sua energia. Quando comecei a praticar esse hábito, algo curioso aconteceu. O dia parecia mais leve. As decisões se tornaram mais claras. E tarefas que antes pareciam pesadas começaram a fluir com mais naturalidade. Percebi que muitas pessoas não estão sobrecarregadas por causa da quantidade de trabalho. Elas estão sobrecarregadas porque estão dividindo sua atenção em muitas direções ao mesmo tempo. Mas foi quando comecei a observar o final do meu próprio dia que percebi um hábito ainda mais poderoso para fortalecer a mente e acelerar o crescimento pessoal. No próximo capítulo você vai entender uma prática antiga usada por filósofos estoicos para desenvolver consciência, disciplina e evolução contínua todos os dias. A revisão do dia.
Existe um momento do dia que quase ninguém usa com sabedoria. Um momento silencioso em que a mente finalmente desacelera e o mundo começa a diminuir o ritmo. Esse momento acontece pouco antes de dormir. Para a maioria das pessoas, ele passa despercebido. Mas para os antigos estoicos, esse momento era uma oportunidade poderosa de crescimento interior. Sêneca tinha um hábito que ele praticava todas as noites. Antes de dormir, ele revisava mentalmente o próprio dia. Não para se culpar, nem para alimentar arrependimentos inúteis, mas para observar suas próprias ações com honestidade. Ele perguntava a si mesmo onde havia agido com sabedoria e onde poderia agir melhor na próxima vez. Quando comecei o experimento dos 15 dias, percebi que meus dias simplesmente terminavam sem reflexão alguma. As horas passavam, tarefas eram feitas, problemas eram resolvidos, e então o dia simplesmente acabava. Não havia aprendizado consciente extraído da experiência. Então comecei a aplicar essa prática simples. Todas as noites eu reservava alguns minutos para observar meu próprio comportamento ao longo do dia. Eu analisava quais decisões foram alinhadas com a pessoa que eu desejava me tornar e quais atitudes ainda estavam sendo conduzidas por impulsos automáticos. Essa prática revelou algo extremamente valioso. Quando você revisa seu próprio dia com honestidade, sua mente começa a aprender com a experiência em vez de apenas repeti-la. Pequenos erros deixam de ser apenas erros e passam a se tornar lições conscientes. Pequenas vitórias deixam de ser esquecidas e passam a reforçar a disciplina que você está construindo. Os estoicos entendiam que a verdadeira transformação não acontece em momentos isolados de motivação. Ela acontece quando existe um ciclo contínuo de ação, reflexão e melhoria. Com o passar dos dias, percebi que essa revisão noturna criava algo poderoso dentro de mim. Ela fortalecia minha consciência. Eu começava o dia seguinte com mais clareza sobre como agir melhor. É assim que uma mente disciplinada é construída. Não através de perfeição, mas através de atenção constante sobre si mesmo. Mas houve um momento específico durante esses 15 dias em que percebi que algo realmente havia mudado dentro de mim. Não era apenas uma sensação passageira, era uma transformação real na forma como eu pensava e reagia à vida. No próximo capítulo, você vai entender qual foi o momento em que percebi que esses hábitos estavam realmente mudando minha vida. O momento em que tudo começa a mudar. Existe um momento curioso em qualquer processo de transformação. No início, tudo parece pequeno demais para fazer diferença. Os hábitos parecem simples, quase insignificantes. Você organiza amanhã, protege sua atenção, faz pequenas escolhas difíceis, observa seus pensamentos e revisa seu próprio dia. Mas por alguns dias nada parece extraordinário acontecer. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Elas esperam mudanças rápidas e visíveis, algo dramático que confirme imediatamente que estão no caminho certo. Quando isso não acontece, concluem que nada está funcionando. Os estoicos tinham uma compreensão muito mais profunda sobre como a transformação realmente acontece. Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo de que o caráter é formado pelas pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Não existe um único momento grandioso que muda tudo. Existe uma sequência de decisões silenciosas que começam a reorganizar a mente. Durante os primeiros dias do experimento, eu não percebi nenhuma mudança radical. Minha rotina estava mais organizada. Minha mente parecia um pouco mais clara, mas nada parecia extraordinário. Então algo interessante começou a acontecer por volta da segunda semana. Situações que antes me irritavam começaram a perder força. Pequenas distrações já não tinham o mesmo poder de capturar minha atenção. Decisões que antes pareciam difíceis começaram a se tornar naturais. Percebi que minha mente estava mais estável.
Quando um problema surgia, eu não reagia imediatamente. Havia um pequeno espaço entre o acontecimento e a minha resposta. E nesse espaço, eu conseguia escolher como agir. Esse pequeno espaço é uma das maiores conquistas da disciplina interior. É ali que nasce o autocontrole. É ali que você deixa de ser conduzido pelos impulsos e começa a conduzir sua própria mente. Outro sinal claro apareceu na forma como eu utilizava minha energia. Antes, grande parte do meu dia era consumida por distrações, preocupações ou decisões desnecessárias. Agora, minha atenção parecia mais direcionada. As ações tinham mais intenção. Foi nesse momento que percebi algo muito importante. Os hábitos não estavam apenas mudando o que eu fazia, eles estavam mudando quem eu estava me tornando. A mente começa a se reorganizar quando ela é treinada consistentemente. E quando a mente muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, o caminho da vida também muda. Mas existe um último princípio que explica por que mudanças aparentemente pequenas, aplicadas durante apenas 15 dias, podem iniciar transformações muito maiores do que imaginamos. No próximo capítulo, você vai entender por que a verdadeira mudança de vida não acontece apenas quando você altera seus hábitos, mas quando você altera a identidade da pessoa que está por trás desses hábitos. Por que 15 dias podem mudar sua vida? Muitas pessoas acreditam que a mudança acontece quando algo externo finalmente se transforma. Um novo trabalho, uma nova oportunidade, uma nova fase da vida. Mas os estoicos entendiam algo muito mais profundo sobre a natureza da transformação humana. A vida começa a mudar quando a pessoa que conduz essa vida começa a mudar. Os 15 dias de experimento não foram mágicos. Eles não alteraram o mundo ao meu redor. As circunstâncias continuaram as mesmas. As responsabilidades continuaram presentes. Os desafios continuaram aparecendo. No entanto, algo fundamental havia se transformado. A maneira como eu pensava, interpretava e reagia à vida havia mudado. Quando você reorganiza seus hábitos, você está, na verdade, reorganizando sua identidade. Cada pequena escolha consciente envia uma mensagem silenciosa para a sua própria mente. Essa mensagem diz quem você está se tornando. Quando você protege sua atenção, sua mente aprende disciplina. Quando você escolhe fazer o que é difícil, sua mente aprende coragem. Quando você observa seus pensamentos e corrige suas interpretações, sua mente aprende clareza. Marco Aurélio escreveu algo que resume perfeitamente essa transformação. A alma se torna tingida pela cor dos seus pensamentos. Observe o peso dessa frase. Aquilo que você pensa repetidamente molda aquilo que você se torna. Foi exatamente isso que começou a acontecer durante aqueles 15 dias. Não foi uma mudança repentina. Foi uma reorganização gradual da mente. Pequenas decisões diárias começaram a criar uma identidade diferente. Uma identidade mais consciente, mais disciplinada, menos dominada por impulsos e distrações. É por isso que muitas pessoas passam anos tentando mudar suas vidas sem sucesso. Elas tentam alterar os resultados, mas continuam alimentando os mesmos hábitos mentais que produziram os resultados antigos. Quando você muda seus hábitos de maneira consciente, algo mais profundo acontece. Você começa a se tornar uma pessoa diferente. E quando a identidade muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, o caminho da vida inevitavelmente começa a mudar também. Talvez o que você precisa não seja esperar um novo ano, uma nova oportunidade ou uma nova fase da vida. Talvez o que você precisa seja começar um novo padrão de hábitos hoje. Porque 15 dias podem parecer pouco tempo. Mas 15 dias de consciência, disciplina e clareza podem iniciar um processo que transforma completamente a direção da sua vida. Agora pense com honestidade.
Se pequenas decisões repetidas criaram a pessoa que você é hoje, imagine o que novas decisões conscientes podem criar nos próximos dias. A mudança não começa no mundo exterior. Ela começa dentro da mente que observa, interpreta e escolhe agir. O hábito mais poderoso de todos. Existe algo que conecta todos os hábitos que você ouviu até agora. A reorganização da manhã, o controle da atenção, as pequenas decisões difíceis, a revisão do dia e a forma como você conversa consigo mesmo. Todos esses hábitos apontam para uma mesma habilidade interior. Uma habilidade que os estoicos consideravam a base de toda a liberdade humana. Essa habilidade é a consciência sobre si mesmo. A maioria das pessoas vive como se estivesse dentro de um fluxo contínuo de acontecimentos. Elas acordam, reagem ao dia, respondem às circunstâncias e repetem padrões sem perceber que estão sendo conduzidas por impulsos automáticos. Quando isso acontece, a mente deixa de ser governada pela razão e passa a ser governada pelo hábito inconsciente. Epicteto ensinava que a primeira tarefa de quem deseja viver com sabedoria é aprender a observar a própria mente. Antes de tentar mudar o mundo, é necessário compreender aquilo que acontece dentro de si. Foi exatamente isso que percebi durante os 15 dias. O verdadeiro hábito que estava transformando minha vida não era apenas acordar de forma diferente ou proteger minha atenção. O hábito mais poderoso era parar e observar meus próprios pensamentos antes de agir. Quando um impulso surgia, eu não respondia imediatamente. Quando uma emoção aparecia, eu não a aceitava automaticamente como verdade. Eu criava um pequeno espaço de observação, e nesse espaço surgia algo extremamente valioso: liberdade. Porque quando você observa seus próprios pensamentos, percebe algo que muitas pessoas nunca percebem. Nem todo pensamento merece ser seguido. Nem toda emoção precisa ser obedecida. Nem toda distração merece sua atenção. Marco Aurélio escreveu que a mente humana tem o poder de transformar qualquer obstáculo em caminho. Mas esse poder só aparece quando a mente está desperta, consciente e sob sua própria liderança. Esse é o hábito mais poderoso que alguém pode desenvolver. A capacidade de observar a própria mente antes de reagir ao mundo. Quando essa consciência começa a se fortalecer, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser conduzido pelos acontecimentos e começa a conduzir sua própria vida com intenção. Os 15 dias foram apenas o início desse processo. Eles revelaram algo que sempre esteve disponível, mas que raramente é cultivado: a disciplina de governar a própria mente. E quando uma pessoa aprende a governar a própria mente, poucas coisas no mundo externo têm o poder de desestabilizá-la. Se essas ideias fizeram sentido para você, existe algo importante que eu gostaria de saber. Qual desses hábitos mais chamou sua atenção hoje? Escreva nos comentários a palavra consciência, se você percebeu que sua mente também pode começar a assumir um novo nível de clareza a partir de hoje. E se você quer continuar desenvolvendo essa força interior, inscreva-se no canal. Porque aqui nós exploramos princípios atemporais de disciplina mental, sabedoria e autocontrole que podem transformar profundamente a maneira como você conduz sua vida. Agora, a pergunta final permanece aberta: que tipo de mente você vai decidir cultivar a partir de hoje?